Sabe quando a gente tem um problema que suga completamente a nossa energia e parece que não dá para se desfazer dele? Pois então, o filme Patch Adams nos ensina a encontrar uma solução criativa para os nossos problemas. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre um filme baseado em fatos reais e de uma beleza e sensibilidade capazes de deixar qualquer um boquiaberto. Patch Adams, O Amor é Contagioso. Pessoal, uma das coisas que mais me empolga nessa obra em particular é a presença do Robin Williams. Porque a gente sabe bem que quando ele se propunha a fazer um filme, isso era um indicativo de que as 2 horas seguintes seriam repletas de bom humor, leveza e aprendizados. Aliás, vale a pena mencionar que nós já batemos um papo sobre um outro grande filme do Robin Williams aqui no canal, que é O Gênio Indomável. Então, para quem se interessar, eu vou deixar o card aqui em cima. Pô, é mesmo, Patrick, o Robin Williams realmente foi um cara sensacional, né? Agora, o que a gente está fazendo aqui? Hoje nós vamos extrair 3 lições de vida do filme Patch Adams que vão nos ensinar uma nova forma de enxergar, lidar e participar da vida. Portanto, galera, eu aproveito para fazer um breve pit stop aqui, que é para dizer para vocês se prepararem para os ensinamentos que estão por vir, porque hoje a coisa vai ser boa. Ah, e claro, enquanto isso, não se esqueçam de já deixar aquele like no início do vídeo e caso você não seja inscrito, clica no botãozinho aí embaixo e vamos que vamos. Pessoal, esse filme é de 1998 e eu não sei em relação a vocês, mas pelo menos a minha memória não é lá essas coisas. Então, para garantir que os ensinamentos vão fazer sentido e que vão reverberar na gente, o que vocês acham de relembrar um pouco da narrativa antes da gente partir para o que interessa? Ah, sim, um último aviso, para quem ainda não assistiu Patch Adams, pode ficar tranquilo, porque ele está disponível na Netflix. Então, simbora! O filme, que foi baseado em fatos reais, conta a história de um homem chamado Patch Adams, que por se encontrar em um estado de intensa depressão e temendo retirar a sua própria vida, decide se internar voluntariamente em um hospital psiquiátrico. E após passar um tempo lá, ele percebe que existe um fator essencial capaz de fazer as pessoas melhorarem ou pelo menos enfrentarem as suas condições com maior leveza, que é através da alegria. Portanto, o Patch decide sair do hospital e estudar medicina para que no futuro próximo ele possa ajudar cada vez mais pessoas. Só que ao ingressar na faculdade, ele percebe uma coisa: a ideia que os professores passam da profissão é completamente distante daquilo em que ele acredita. E a partir de então, a gente acompanha a jornada do Patch enfrentando as barreiras de uma medicina ultrapassada, enquanto ele caminha rumo ao seu sonho de que os pacientes sejam tratados como seres humanos. Seguinte, pessoal, resumo feito, portanto, a primeira etapa foi concluída com sucesso. Então agora vamos para a última e mais esperada, que são os ensinamentos do filme. Lição número 1. Se você quer encontrar a solução, não foque no problema. Pessoal, bem no início do filme, quando o Patch entra pela primeira vez no hospital psiquiátrico para poder iniciar o seu tratamento, um dos médicos está apresentando o ambiente para ele e então, do nada, surge um senhor e lhe faz a seguinte pergunta: quantos dedos você vê? E aí ele responde: 4. Só que o senhor retruca que o Patch é só mais um idiota que não consegue compreender a resposta correta. E galera, esse episódio o deixou bastante intrigado, tanto que durante a sua estada no hospital, o Patch começa a buscar mais informações sobre quem é aquele homem misterioso e aparentemente louco. E por fim, acaba descobrindo que ele se chama Arthur Mendelsohn e que possuía uma mente absolutamente brilhante e à frente do seu tempo, mas que infelizmente no final da vida acabou enlouquecendo e sendo enviado para aquele hospital psiquiátrico. Mas assim, pessoal, mesmo depois de ter descoberto aquelas informações, o Patch Adams seguiu encucado com um ponto em particular. Ele queria porque queria descobrir a resposta do desafio do Arthur.
Então a única alternativa que restou foi perguntar diretamente para ele. E dessa vez o Arthur seguiu o mesmo ritual, só que acrescentando o seguinte: olha para cá, você está se concentrando no problema. Isso significa que enquanto você fizer isso, você nunca vai conseguir encontrar a solução. Você precisa ver além dos dedos. E aí, quantos você está enxergando agora? E ao seguir as instruções, o Patch altera o foco da sua visão. E fazendo isso, ele muda o seu ponto de vista sobre o problema. Ou seja, os 4 dedos, na verdade, se tornam 8. E o Mendelssohn, super contente por ter encontrado alguém que compreendeu a resposta certa, diz mais o seguinte: você tem que ver o que ninguém mais quer. Veja aquilo que todos preferem não ver por medo, conformismo ou preguiça. E assim veja um mundo novo a cada dia. E pessoal, essa lição acaba servindo como um estalo que encoraja o Patch Adams a finalmente seguir o seu sonho. Porque ele compreendeu uma nova forma de lidar com os obstáculos. E trazendo isso para o nosso cotidiano, eu fiquei refletindo sobre como a nossa forma de solucionar problemas é arcaica. Porque qual é o procedimento padrão? Bom, alguma coisa dá errado na nossa vida e aí a gente costuma ficar pensando sobre aquele problema sem parar e nos torturando com ele como se isso fosse trazer algum tipo de alívio ou solução. Ou seja, a gente acaba passando dias e dias, quando não anos, regurgitando e se apegando às dificuldades. Só que se perguntem com sinceridade, quantas vezes essa preocupação exagerada trouxe a solução para os meus problemas? Porque eu não sei quanto a vocês, mas no meu caso foi quase nunca. E querendo compreender o motivo disso e encontrar uma nova forma de lidar com as adversidades, eu me lembrei de uma frase interessante que diz o seguinte: tudo aquilo em que nós colocamos atenção cresce. E reparem que, curiosamente, é isso que acontece com os nossos problemas. Quanto mais tempo e atenção nós dedicamos a eles, mais eles aumentam e consomem a nossa vida. E tem um porém, nada disso faz com que a gente encontre a solução para eles. Aí vocês podem dizer, muito bela essa teoria, Patrick, mas na prática não adianta de nada. Porque se pensar no problema não resolve, então qual é a saída? Criar um espaço entre você e o problema. Ou seja, por mais contraditório que seja, a melhor forma de encontrar uma solução é não estando preocupado com o problema. Porque assim você impede que a sua energia seja sugada pelo que está dando errado e, portanto, abre uma janela para a solução surgir. Vocês lembram do que o Mendelssohn falou? Enquanto você focar na dificuldade, você não vai encontrar a saída. Ué, mas peraí. Então, Patrick, como é que eu sei que isso é verdade? Observando a vida, porque isso acontece o tempo todo, por mais que a gente não perceba. Querem ver só? Vocês lembram da época da escola, por exemplo? Quando você estava fazendo prova e empacava numa questão? E aí qual é o primeiro instinto? Tentar resolver aquilo ali, custe o que custar. Aí você começa a se estressar, o tempo de prova vai passando e chega uma hora que não tem mais jeito. Você tem que seguir em frente e fazer as outras questões ou o 0 é garantido. Mas aí no fim, faltando aqueles 5 minutinhos, você decide voltar para o problema para tentar uma última vez. E adivinha o que acontece? Você consegue resolver o problema sem nenhuma dor de cabeça. E por que isso? Porque você parou de focar na dificuldade e, portanto, abriu espaço para que a solução surgisse espontaneamente. Na vida adulta, por exemplo, também acontece a mesma coisa. Sabem quando a gente não consegue parar de pensar em um problema, mas por alguns instantes alguma coisa rouba a nossa atenção completamente? Pode ser um filme, uma conversa, uma música, tanto faz. Percebam que é geralmente em momentos como esse que a gente tem um estalo e a solução aparece. Por que vocês acham, por exemplo, que é só quando acaba a discussão que os melhores argumentos aparecem? Então, galera, a lição aí é compreender que existe sim uma forma mais leve e serena de lidar com as dificuldades. E por meio dela é muito mais fácil da gente encontrar uma saída criativa para os problemas. Portanto, não se esqueçam do que o Arthur disse. Se você quer encontrar a solução,
não foque no problema. Lição número 2. A vida não precisa ser séria. Pessoal, como vocês devem lembrar, o Patch Adams teve durante anos uma vida muito difícil. Tanto que logo que ele percebeu que seria capaz de dar fim à sua existência, ele se internou em busca de ajuda para enfrentar as suas dificuldades. Só que levou pouco tempo para ele perceber que os médicos daquele hospital não eram capazes de suprir uma das necessidades mais básicas do ser humano, que é a de receber afeto e carinho. Portanto, ele próprio começou a fazer isso pelos outros pacientes, distribuindo alegria e livrando as pessoas, mesmo que momentaneamente, dos seus sofrimentos. Ou seja, galera, foi essa descoberta que fez com que o Patch saísse do hospital e se matriculasse numa universidade de medicina para poder realizar o seu sonho de levar cada vez mais leveza e bom humor para as pessoas que estavam atravessando momentos difíceis. E por que isso? Porque ele encontrou um remédio que podia ser dado em doses exorbitantes e sem qualquer tipo de efeito colateral: a alegria. E a partir daquele momento, a gente percebe que o Patch Adams deixa de se levar tão a sério e passa a encontrar humor em toda ocasião. E vale a pena a gente pontuar o seguinte: não pensem que no decorrer do filme a vida dele foi só flores. Na verdade, ele se via a todo momento cercado de episódios tristes e difíceis, mas a lição já tinha sido aprendida. Caminhar pela vida com um senso de humor é a melhor escolha que ele poderia ter feito para si próprio e para as pessoas que vivem ao seu redor. E galera, esse comportamento do Patch Adams me fez refletir bastante sobre a vida, porque eu percebo que a maioria de nós tem o costume de levar a vida muito a sério, quase como se a brincadeira e a diversão fossem perdas de tempo. E por um lado isso faz muito sentido, afinal de contas todo mundo tem as suas responsabilidades, obrigações, quer ter segurança e alcançar os seus sonhos. Mas se a gente observar com um pouquinho mais de calma, fica claro que esse é um tipo de comportamento que tende a projetar a felicidade para o futuro. Ou seja, é meio que assim: agora eu tenho que ser sério para poder me estabilizar financeiramente, ter uma vida tranquila, e aí lá na frente, quem sabe, poder relaxar e me divertir. Mas a pergunta é a seguinte: o que nos impede de ser feliz agora, exatamente nesse momento? São os problemas? Não, porque a gente já viu que eles fazem parte da vida. Ou seja, você vai solucionar um hoje e amanhã vai ter outro te esperando. É sempre assim. São as contas para pagar? Não, porque você vai pagar esse mês e no mês seguinte elas vão estar te aguardando. São os sonhos? Também não, porque existe a possibilidade da gente não alcançá-los. Então não faz sentido que a nossa alegria dependa da obtenção de nenhuma dessas coisas. Portanto, retomando a questão, o que nos impede de ser feliz agora? Absolutamente nada, a não ser a ideia estranha de que a gente só consegue as coisas se tiver carrancudo e levando a vida a sério. O que o Patch Adams nos mostra que é uma grande bobagem. Aliás, existem várias pessoas que nos provam que é sim possível levar uma vida mais leve e feliz no momento presente. E vocês certamente já esbarraram com alguém assim. Querem ver só? Sabe aqueles idosos maravilhosos que não se levam a sério e fazem graça de absolutamente tudo? Pois então, vocês devem saber também que sempre tem alguém que faz o seguinte comentário nessas ocasiões: olha, a pessoa vai ficando velha, vai ficando boba, viu? Mas eu tenho uma teoria interessante sobre isso e que, em vez de ser baseada em pesquisas científicas de Harvard ou de MIT, é só um fruto da minha observação mesmo. É o seguinte: a gente precisa lembrar que à medida em que a vida vai avançando, chega a um determinado ponto em que a gente se encontra mais próximo do fim do que do início. E, portanto, a percepção de que tudo pode acabar a qualquer momento se faz mais presente que nunca. E aí existem pessoas que escolhem se libertar do senho franzido e aproveitar para poder curtir a leveza e a beleza da vida. Porque existe a compreensão, através da experiência própria, que diz que os problemas e as dores de cabeça não vão parar de surgir nunca. Então é melhor não esperar para começar a ter bom humor. Querem ver uma outra coisa? Quem é que gosta de estar perto de uma pessoa extremamente brincalhona e que não leva as coisas a sério? Quase todo mundo, né? E por que isso é praticamente uma unanimidade? Porque a gente é contagiado pela alegria dessa pessoa e por alguns instantes acaba esquecendo das nossas dores de cabeça e apurrinhações.
Então, galera, a lição aí é compreender que se divertir não significa viver de maneira negligente e deixar de cumprir com as suas obrigações. Mas assim como Patch Adams, nós também temos a oportunidade de encarar a vida de uma forma mais divertida e leve. Basta a gente querer. Terceira e última lição. E pessoal, essa encerra a nossa jornada nesse filme maravilhoso. Então, pega essa beterraba. Crie o seu próprio caminho. Galera, o Patch, ao longo da sua jornada, foi se desiludindo com o mundo. O que é algo maravilhoso quando acontece nas nossas vidas. E nesse ponto vale a pena a gente relembrar o seguinte: a palavra desilusão significa o fim da ilusão. Portanto, quando a gente diz que sofreu uma desilusão amorosa, por exemplo, isso significa que a gente passou a enxergar as coisas como elas são de fato. Ou seja, nós estamos mais próximos e cientes da realidade, o que é sempre bom. Mas enfim, voltando ao assunto principal. O Patch descobriu que nasceu para ser médico e foi correr atrás do seu diploma. Só que ao chegar na universidade, ele percebeu que os alunos eram incentivados pelos professores a se comportar de maneira fria, distante e indiferente. Aliás, olhem que loucura. Foi dito que eles precisariam se desumanizar para se tornarem médicos. E eu não preciso nem dizer que o Patch Adams torceu o nariz para essa ideia que eles vendiam sobre o ofício do médico. Afinal de contas, ele havia aprendido durante a sua passagem no hospital que os pacientes não deviam e nem podiam ser tratados como um caso de estudo, e que, em vez disso, eles precisavam ser vistos como seres humanos. E quando o Patch tentou chacoalhar os seus amigos para ver se eles acordavam para o fato de que aquilo que eles estavam aprendendo era qualquer coisa menos medicina, a maioria deles tinha o mesmo discurso. Não, cara. Você não sabe o quanto eu ralei para estar aqui. Medicina é sobre estudar, é sobre colar a cara nos livros, memorizar esses nomes malucos e tirar nota alta. E eu preciso estar no topo da classe, eu tenho que ser o melhor. E galera, o Patch sabia que tudo aquilo ali era importante e que tinha o seu valor. Não é à toa que ele tirava as notas mais altas do curso. Mas a gente não pode esquecer que ele tinha aprendido com Arthur Mendelsohn a enxergar além do problema. Ou seja, em vez de ficar preso nessas preocupações básicas de qualquer estudante, ele compreendia que o principal papel da medicina era ensinar a ouvir e a lidar com outros seres humanos. E o que o Patch fez então? Ele começou a visitar os pacientes do hospital universitário, a levar alegria para as suas vidas e a realizar os seus últimos desejos. Só que isso acabou chamando a atenção do reitor da universidade, que era o seu carrasco, e o maior defensor de que o médico devia ser indiferente ao paciente. Resumo da ópera. O Patch, com a ajuda dos seus amigos, conseguiu criar um ambulatório com atendimento gratuito e humanizado e foi reverenciado por isso. E galera, a lição aí é a gente compreender que por mais que exista um caminho mais óbvio, mais seguro, mais comum e com mais gente caminhando nessa trilha, isso não significa que não existam outros. E muitas vezes a gente vai seguindo as pessoas no modo automático, seja por medo de quebrar esse padrão e arriscar desbravar novos rumos, ou porque a gente simplesmente não sabe o que fazer. E aí fica naquela, pô, isso não é o que eu quero, mas sabe, eu já comecei, então, sei lá, vou até o final, vou caminhar por aqui mesmo. E pessoal, é importante a gente refletir sobre isso, até para não sofrer o efeito manada. Então, vez ou outra se perguntem, cara, será que é por aqui mesmo que eu quero seguir? Ou é só porque todo mundo tá caminhando para cá e as pessoas me dizem que é melhor para mim? Porque imaginem o que poderia ter acontecido se o Patch seguisse o caminho padrão. E aí é sempre importante lembrar que caso você decida seguir um outro caminho da vida, menos trilhado pelas pessoas, é possível fazer isso sem menosprezar quem segue o caminho convencional. Afinal de contas, cada um faz o que quer. Mas não se esqueçam que nem sempre as placas ao longo da jornada vão te levar para onde você realmente quer ir. E se esse for o seu caso, faça como o Patch e crie o seu próprio caminho.
Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acham desse filme e do Robin Williams também. Porque eu sei que eu já falei isso, mas ele realmente deixou obras muito relevantes pra gente e que merecem ser revisitadas e analisadas com toda calma e carinho para que as lições de vida sejam extraídas e absorvidas. Enfim, galera, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Então, vejo vocês na próxima e um beijo!